Fala, rapaz, belezinha? Você tá no canal Animatias e hoje nós vamos falar de Digimons protótipo e o motivo deles serem chamados assim. Então ajeita a postura, pega uma água e vamos pro vídeo. Digimons protótipo, pelo nome, poderiam ser considerados talvez os primeiros Digimon, mas isso seria uma interpretação errada, já que eles são na verdade Digimons experimentais que serviram de base para outros Digimons, programas e até outros experimentos. Vamos começar pelos provavelmente mais famosos entre os Digimons protótipos, a série de Cyborgs. A série de Cyborg se iniciou com a criação do Andromon e do Boltmon. O Andromon foi criado com uma base mecânica e sem emoções, enquanto o Boltmon foi criado com uma base orgânica, com emoções e também com os poderes mais elevados do que o Andromon. Com a criação desses dois, a tecnologia foi um sucesso e começou a ser implantada em outros Digimon, como o Metal Greymon e o Mega Dramon. A série de Cyborgs é provavelmente mais famosa por causa do Mugen Dramon, já que ele foi um vilão de Digimon Adventure, sendo um dos Mestres das Trevas, foi o boss final de Digimon World e também apareceu recentemente no reboot. Fora que ele também apareceu em Digimon Cross Wars e fez rápidas aparições em Frontier e Tamers. O Mugen Dramon é originalmente formado por outros Digimon Cyborg, sendo esses o Metal Tyrannomon, que passa adiante os seus circuitos e o seu maxilar. Do Andromon foram usados os protetores dos Zomplos, que agora estão nos joelhos do Mugen Dramon. O Metal Mamemon passa seus Psycho Blasters, que ficam agora nas costas do Mugen Dramon. O fato interessante sobre o Metal Mamemon é que o Mugen Dramon tem dois canhões. Então tudo indica que para fazer um Mugen Dramon foram utilizadas partes de pelo menos dois Metal Mamemon. Continuando a formação, nós temos o Metal Greymon, que passa adiante o seu Trident Arm e a armadura em seu peito, e o Mega Dramon, que passa adiante o capacete e o outro braço, aquele lá que se parece com uma pinça. É dito ainda que todos os Digimon Cyborgs foram criados antes do Mugen Dramon, já que na época que ele estreou na franquia, lá no Digimon World, ele era realmente o Digimon mais poderoso existente. E ainda vale lembrar que existiam no jogo alguns outros Digimons na forma extrema, como Hoomon e Heraclicabuterimon, mas eles eram considerados Digimon na forma perfeita, já que o nível extremo na época era algo inexistente. Outra série de Digimons protótipos são a Doru Series, do querido Dorumon. Aqui é importante dizer que o Doru é escrito assim maiúsculo porque é uma sigla, que quer dizer Digimon or Unknown Monsters, que se traduz para Digimon ou Monstros Desconhecidos. O motivo disso é que esses Digimons foram criados para sempre perseguir mais força e evoluir mais e mais. Na criação desse Digimon, foi ainda inserida a data de uma besta lendária, nomeada apenas como O Dragão, e isso ficou na mais profunda camada de seus núcleos, dando potencial para eles sempre evoluírem ainda mais em incríveis espécies. Sendo o Digimon que tem o X anticorpo de uma forma inata, o Digimon da Doru Series consegue fazer uso de uma relíquia antiga chamada Death X, que força os seus anticorpos a se manifestarem de uma forma em que seus núcleos continuem funcionando, mesmo depois que os corpos morrem. Mas como que isso funciona de fato? É assim, o Death X Dorugamon, Death X Doruguremon e Death X Doruguromon passaram pela Death X Evolution, que é um tipo de evolução que apenas o Gran Dracomon sabe como funciona de fato. Esses Death X Digimon, ou Death X Digimon, precisam sempre predar nos núcleos de outros Digimon, pois eles têm o desejo de continuar evoluindo. Mas para isso, eles precisam consumir esses outros Digicores, já que eles não conseguem mais evoluir ou sobreviver de forma natural. E a forma final dessas desejadas evoluções seria o próprio Death X Mon, que mesmo tendo esse Mon no final do nome, não é bem um Digimon, ele é mais um programa. Isso devido ao fato que ele não tem um Digicore. Continuando sobre Digimons protótipos, nós temos o Ryudamon, Giryumon, Isha-Ryumon e Oryumon. Eles são todos Digimons protótipos que foram criados no intuito de sempre procurar mais força de luta. Durante sua criação, assim como a data da besta lendária O Dragão foi inserida no Digicore do Dorumon, a data de combate de dragões e generais da mitologia japonesa foram inseridas no Digicore do Ryudamon, dando também o potencial de que ele evoluísse em uma incrível espécie. Ao que tudo indica, esse incrível Digimon, essa incrível espécie, que é citada em ambas as partes, seria mesmo o Alphamon Ryuken, sendo o Alphamon a última forma do Dorumon e carregando consigo a Ultimate Blade Battle Oryuken, que é uma forma mutada do Oryumon, onde ele se torna aquele machado de duas lâminas que o Alphamon Ryuken carrega. Então, com a formação do Alphamon Ryuken, a gente pode considerar que do lado do Dorumon nós temos a capacidade evolutiva e o poder inato, enquanto do lado do Ryudamon nós temos poder e experiência de luta, que vem ambos desde seus núcleos. Ainda temos outros exemplos singulares de Digimons protótipos, como o Arcadimon Baby, que foi um experimento para criar o Digimon final, que seria o Arcadimon Super Ultimate.
O Chimeramon nós ainda não sabemos se ele foi criado como um protótipo orgânico do Mugendramon ou se ele foi criado para ser usado contra o Mugendramon. E nós ainda temos o Millenniummon, que poderia ser na verdade o objetivo final por trás da criação desses outros dois. A Plotmon tem a aparência muito parecida com um animal de verdade, porque ela foi criada com um experimento que imitava os animais de estimação que viviam entre os humanos. O anel sagrado que ela carrega até simula uma coleira. O Snymon, um experimento para ser um Digimon caça-vírus, foi criado para localizar e destruir alvos como se ele fosse mesmo uma máquina precisa. O Rinkimon, ele foi criado quando um Digimon experimental, os dados do Digimento da Amizade e a data de um experimento de um acelerador de partículas que estava na velocidade da luz foram todos fundidos. O Herismon, o Digimon parceiro do protagonista de Digimon Re-Arise, foi criado pelas Spiral, que são formas de vida digitais que se originaram das brechas de portais que ficavam entre o mundo humano e o mundo digital, os chamados Digital Points. Essas Spiral usaram suas próprias datas para criar um Digitama, que foi um sucesso pelo jeito, de criar a estrutura de um Digimon real. O único problema, se é que podemos dizer assim, é que o Herismon é altamente afetado por outras Spiral. Ainda dito que o Nel, o vilão final de Digimon Next, era uma forma de vida digital que seria como o Adão da nova geração de Digimon, e ele havia sido enviado pelo sistema que governa o mundo digital com esse propósito. Mas isso sobre o Nel é só uma hipótese. E vocês, qual o seu Digimon protótipo favorito? Eu particularmente gosto muito da linha do Ryudamon e também do Herismon. Então, esse é o nosso vídeo de hoje. Se tem algum assunto controverso, curioso ou que você não entendeu bem ainda e quer discutir, comenta aí que eu tento ir atrás pra gente falar sobre. Muito obrigado por comparecer aqui e acompanhar o vídeo. Deixa o seu like, compartilhe o vídeo, se inscreve no canal e até o próximo vídeo.